É isso aí, mestrão, estamos online. Fala galera, beleza? Aqui é o professor Igor de Geografia, passando para trabalhar mais uma aulinha com vocês aqui, ó. Elementos do clima. Antes de mais nada, lembrando que a gente já está num outro momento, a gente já saiu da cartografia, do relevo, agora a gente está indo na Geografia 1, pegando um pouco mais a climatologia, beleza? Nas aulas anteriores, nós vimos os fatores do clima. Fatores do clima 1, fatores do clima 2. Na verdade, todos os fatores do clima, a diferença entre clima e tempo. Se você não viu ainda, o que é que você faz? Você se inscreve primeiro no nosso canal. Se você já é inscrito, espero que seja, você vai lá, ó, entra lá, Estude com Luiz, playlist, Geografia 1, você tem todas as aulas disponíveis. Aí você vai achar lá, ó, aulas de fatores do clima, aula de cartografia, escala, fuso horário, resolução de exercícios. Ah, Igor, mas eu já peguei as aulas de geografia e as aulas de biologia. Você também vai fazer a mesma coisa. Estude com Luiz, playlist, biologia. Aulas de quem que você quer? Do JJ? Biologia 1. Aulas de quem que você quer? Do João? Biologia 2. Caraca, Igor, não. Eu quero aprender um pouco mais sobre física. Nunca soube física na minha vida. Eu estou no primeiro ano do ensino médio, estou com muita dificuldade em movimento uniforme, em plano inclinado. Você vai procurar lá, ó, Estude com Luiz, playlist, Física 1, Paulo Filho, você procura lá, ó, todas as aulas anteriores, beleza? Além disso, não custa nada pedir, ó, segue a gente nas nossas redes, Estude com Luiz, Igor FEGEL no meu Instagram, onde eu vou disponibilizar uma série de conteúdos que eu já venho fazendo há um bom tempo pra galera, mapa mental, análise de letra de música, questões inéditas, tudo para vocês se deliciarem, beleza? Por favor, compartilhem também esse material com a galera para poder levar esse projeto aí para mais gente e garantir a aprovação de mais gente. João, só esqueci de falar uma coisa. Quanto a galera paga para continuar assistindo essa aula? Pô, isso aí é caro. Caro. Cara, Custei mais ou menos uns 2 cliques no mouse. Os 2 cliques. Aí. Um se inscrever e o outro no sino. Pronto, se inscrever no sino. E esse material que vai estar disponível aqui, ó, com título bonitinho, com definição, quanto que paga? Nada. Deixa uma gorjeta, pedir uma gorjeta. Clica ali, ó, no gostei. Beleza? Tu não paga nada, deixa um gostei ali, curta ali o vídeo, que isso vai dar uma motivação enorme pra gente. Beleza, Igor? Assunto de hoje, elementos do clima. O que são elementos do clima? Tá aqui, ó. São atributos, características que os climas apresentam. Pô, Igor, não sei nada. Como assim atributos? Característica? Mole? Mole? É. Quando eu penso em atributos, eu penso em videogame. João também. Tipo, ó, como? Pô? Joguinho de RPG. Stranger Things tá na moda aí, ó. Ó, não sei nem falar. O João, repete aí, João. Stranger Things. Essa parada aí, ó, deve ter atributos. Eu lembro de futebol, que é a única coisa que eu sei jogar no videogame. Outras coisas também, mas o Fifinha lá. Pô, aquele gráficozinho que eu acho maneiríssimo. Passe, chute, velocidade, aceleração. Eu era fanático, eu sou fã de uma sequência de jogos de simulação de futebol chamado Championship Manager. Depois virou Football Manager. Eu adoro. E aí eu tenho o quê? Os atributos. O que são atributos? Características. Quais são os atributos do Igor enquanto professor? Cara, gente, vou chutar. Se eu tiver errado ou se tiver mais atributos, comenta aqui embaixo, tá? Só não pode xingar a minha mãe. Gesticula muito, fala alto, usa gírias em alguns momentos, sai do assunto e volta ao mesmo tempo, dá exemplos do dia a dia, Desenho maravilhoso. tenta desenhar, se empolga muito, esquece o que está falando às vezes, nem aqui não, mas na sala de aula com certeza. Esses são meus atributos, são as minhas características, são as minhas habilidades, como diria lá o Lucas Neto que meu filho assiste. São as minhas características. E as minhas características me definem de certa forma. A mesma coisa com o clima. Nós vamos estudar hoje os atributos do clima. Beleza. E quais são os atributos? Quais são os elementos? Primeiro a gente começa com a temperatura. Igor, eu já vi temperatura com o Rinaldi. Eu já estudei calorimetria, já estudei termodinâmica. Eu sei. Eu estava conversando com o João mais cedo. Eu não quero que você decore, que você tenha todas as definições. Não, eu só quero que você entenda. Você só precisa conseguir visualizar aquele atributo
para fazer as questões, beleza? Mas não custa nada definir de alguma maneira mais simples para você não esquecer. Tudo bem? Vamos combinar assim? Então vamos nessa. Primeiro elemento do clima, posso, João? Pode, vamos lá. Então vamos lá. Olha só. Primeiro elemento do clima, vou botar aqui, ó, número 1. Ó. Temperatura. Caraca, professor. Como que é a temperatura? Como que eu defino a temperatura? Cara, eu costumo falar assim, ó. Temperatura seria o... Eita, tá falhando aí. Que vergonha. Deixa eu pegar outra aqui, ó. O João é tão sinistro que ele já tem um plano B, ó. Estado térmico do ar atmosférico. Ah, Igor, como assim? Cara, como que está o ar? Qual é a característica térmica daquele ar naquele momento? Beleza? Ele vai estar te dando uma noção de calor, de frio. Então, ó, geralmente é medido em graus Celsius ou Fahrenheit. Na geografia, numa questão de geografia, a gente vai usar o quê, João? Graus Celsius. Beleza? Unidade medida aqui do Brasil, a gente trabalha com unidade padrão. Tudo bem? Aí, então, quando eu percebo a temperatura, eu estou observando o quê? Poxa, você estava falando, por exemplo, se o dia está quente, se o dia está frio. Então, aqui, ó, no meu caso, eu acredito que você concorde comigo, ó, 35 graus. O que isso representa? Um ar quente. Então, ó, quente. Nossa, amanhã a mínima em Cuiabá vai bater ali 38 graus. Caraca, tá quente, hein? E agora? Sei lá. Aqui vai ser assunto polêmico, João. Vou botar até assim, ó. Por que polêmico? Porque pra gente é frio. 10 graus Celsius. Se eu tenho um dia no Rio de Janeiro com 10 graus, acho que ninguém sai de casa. Pô, a pessoa que é feliz a 10 graus Celsius, ela não deve estar Frio, não fala isso. A nossa audiência do Rio Grande do Sul, de Pelotas. Pô, cara, olha só. É muito frio pra gente aqui do Rio de Janeiro, acostumado com o clima tropical litorâneo. 10 graus, meu irmão, 3 casacos, 2 cobertas, se bobear nem sai de casa. Não consigo ir comprar pão. Claro que isso é relativo. Está ligado à sensação térmica. Pode falar, João. Quando eu estive em Curitiba, agora em janeiro, inclusive cidade maravilhosa, um beijo aí pra quem em Curitiba estiver assistindo. Cara, de manhã cedo, e olha que tava frio no verão, hein? Teve um dia, pô, 6 graus. 6 graus de manhã cedo. Que isso, mano? Que isso, cara? 6 graus Celsius. Cara. Eu tenho que confessar, eu não combino com frio. Vou usar até outro termo. Eu detesto frio. Ai, eu adoro frio. No frio as pessoas se arrumam melhor. No frio as pessoas comem melhor e tal. Eu não gosto. Eu gosto do calor. Eu gosto do dia quente, mas quente mesmo. 38 graus, 42, 40. Aquele dia que um olha pro outro e fala, cara, tá insuportável. Eu adoro. Aquele dia que as pessoas se encontram e falam, cara, não tá dando. Vamos tomar uma gelada. Pô, vamos, as pessoas se encontram, as pessoas não conseguem ficar em casa, vão pra pracinha, vão pra rua pra falar mal do calor. No ônibus, cara, surge assunto. Um olha pro outro, caraca, tá quente pra caraca hoje, meu irmão. Pô, tá mesmo, pô, e lá no trabalho? Começa o assunto. No frio não, no frio aqui no Rio de Janeiro as pessoas estão mais caladas, estão mais compenetradas, não querem muito assunto, querem chegar em casa e se fechar, querem ficar em casa. Como eu sou da rua, eu amo o calor, eu amo o verão. Beleza? Não é propaganda daquela cervejaria não, tá? Nem sou adepto tanto dela não. Mas eu adoro o verão. Não são todos os cariocas que gostam não. Beleza? A Adriana Calcanhoto concorda comigo. Que ela diz que as cariocas não gostam de dias fechados, de dias fechados, de dias nublados, sinal fechado, dias nublados. Eu também não suporto. Pra mim tem que ter solzão, beleza? Por mais que eu não vá pra praia todo dia, ir pra praia, pra quem mora na Zona Norte e trabalha como professor, é um evento. 2 vezes no ano, 1 vez no ano. A não ser que seja professor de física, que aí vai todo final de semana, tá lá correndo, tomando água de coco na praia. Eu, quando vou pra praia, ainda chego 7 horas da manhã e saio 7 horas da noite, pra aproveitar bem o sol, pra adorar mesmo. Mas, mesmo assim, eu amo o calor. João, parece que é dos meus. Meio termo, você não meio
João é meio termo. Eu sou tão... Então o João é igual a minha esposa. João é igual a minha esposa. Eu gosto do calor, mas eu gosto quando a noite é mais fresquinha. A minha esposa fala que ela gosta do calor, mas, João, é assim, eu gosto do calor, mas é aquele calor que na sombra é friozinho, sabe? Tipo, 23, 24 graus com vento. Eu gosto do calorzão, do fritar o ovo no asfalto. Eu sou a favor dele. Porque as pessoas são mais alegres, ou não, mas pelo menos elas conversam mais. Posso pro croma, João? Pô, calor combina com churrasco, cara. Com samba, pô, não tem como. Calor é genial. Além da temperatura, já que eu tava me empolgando, eu tenho a umidade. Igor, o que é umidade? Cara, a quantidade de vapor d'água que eu tenho na atmosfera. Ou seja, quantidade de água do estado gasoso que eu tenho ali à disposição. E como que a umidade vai influenciar no clima? Pô, vai influenciar muito. Na aula anterior você viu comigo amplitude térmica. Quanto maior a umidade, menor a amplitude térmica, ou seja, menor a variação de temperatura. Então é o seguinte, vamos pensar agora num segundo elemento do clima. E a gente vai falar agora se aquele clima ele é úmido ou seco. Tudo bem? João, posso pro quadro? Já foi. Então deixa eu botar aqui, ó. 2. Olha só. Umidade. Igor, vamos lá. Como que eu vou definir a umidade relativa do ar? Ó, umidade relativa do ar. Muito simples. Eu vou falar que é a... deixa eu só botar aqui bonitinho. Quantidade de vapor d'água presente no ar, ou seja, presente na atmosfera. E essa umidade relativa do ar vai ter influência direta, influência na amplitude térmica. Caraca, Igor, entendi. Então essa umidade ela passa a ser importante num contexto climático. Sim, só isso. Cara, não. Repara, quando eu falo de umidade também eu estou relacionando a questão das precipitações. E aí, por falar em precipitações, eu preciso entender que existem os chamados tipos de chuva. Então aqui, 2.1. Vou colocar aqui, tá dando para aparecer aqui, João? Tipos de chuvas. Lembra disso, João, na escola? Tipos de chuva? Tipo de nuvem. Tipo de nuvem, tu lembra o tipo de chuva, não? Coloronimbus, que é aquela mais descritiva. Tipo de chuva eu não sei não. De repente se você falar eu vou me lembrar, mas... Ué, então vamos lá, vamos jogar pro croma, porque eu acho que vai aparecer a imagem. Vamos ver se a galera acerta. Olha só. Umidade, então, quantidade de vapor d'água que eu tenho no ar. Isso vai estar ligado também à ocorrência da precipitação. E aí eu vou ter os chamados tipos de chuvas. Pela imagem, tu lembra, João? A terceira imagem eu me lembro dessa imagem, mas não lembro o nome não. Não lembra? A terceira imagem me lembra alguma coisa, mas o nome eu não lembro não. Então vamos lá. Tu me joga pro quadro? Vamos lá. Bom, primeiro eu vou começar com a chamada chuva convectiva. Isso não eu lembro. Isso não é. Agora eu já sei o que tu lembra. Eu não sei, o que ela faz eu não sei. Chuva convectiva. Tem a ver com biomas, por isso que ele lembra. Igor, o que é chuva convectiva? Tem a ver com convecção? Tem. Cara, nós já vimos convecção quando estudamos agentes internos. Corrente de convecção no manto. Isso, magma chegando próximo à superfície e voltando para o núcleo. Vamos ver se a gente lembra. Corrente de convecção era mais ou menos assim, saía do núcleo e ia para a superfície. Da superfície voltava para o núcleo. Essa é a imagem da convecção. Como se fosse um ciclo. Agora, como que funciona a chuva convectiva? Olha só. Ocorre com grande
intensidade em curto espaço de tempo. Também posso falar o seguinte, que essa chuva convectiva, ó, repara, ela tem uma ocorrência regular. Eu já vou desenhar o esquema ali para você. Além disso, eu vou falar que ela está ligada a elevada temperatura que motiva, que gera a evapotranspiração. Ou a evaporação. E aí, no final do dia, ó, no final do dia, eu tenho a precipitação. Igor, não entendi. Olha só. João, floresta equatorial brasileira, olha só, Amazônia. Grande cobertura vegetal, vegetação densa e de grande porte, com grande biodiversidade. Ó. Além disso, uma grande bacia hidrográfica. Então aqui, ó, fiz aqui o Rio Amazonas. Ó. Um rio aqui. O que vai acontecer durante o dia? Durante o dia, se eu falar alguma coisa errada, o João vai me corrigir, eu vou ter muita evapotranspiração das árvores e muita evaporação das águas do rio. Ó. Então, durante o dia, eu vou ter muito ou pouca umidade ascendendo, subindo. Muita. Por quê? Como eu estou numa região equatorial, uma temperatura muito elevada, eu vou ter muita evaporação e evapotranspiração. Essa umidade vai subir. Ao final da tarde, o que aconteceu com a temperatura, João? À tardinha, 4, 5 horas da tarde, a temperatura começa a diminuir. Aí aquela água no estado gasoso, ela vai o quê? Vai precipitar. Caraca, eu vou formar uma nuvem carregada que vai precipitar. E aí vai cair aquela pancada de chuva. Famosa chuva de verão. Exato, moleque. Aqui, ó. Aquela pancada de chuva no final da tarde. Por isso, em algumas regiões do norte do Brasil, nós falamos que tem o quê? Pessoas que se encontram, que marcam de se encontrar depois da chuva. É a chamada chuva convectiva. Aqui no Sudeste, onde faz muito calor durante o dia, aquele calor que eu citei mais cedo não foi por acaso, de 42 graus, como funciona? Tu tá lá, cara, é muito isso, moleque jogando bola na rua, aí tu fala, pô, mais tarde vou jogar bola na quadra. Só que a quadra é descoberta no subúrbio, né? Pô, jogar bola na quadra e tal, pô, dá 4 horas, o que tu faz? Ih, cara, que me sujei aqui, ó, com a tinta de caneta. Aí, ó, aqui do outro lado. Aí tu chega e fala, pô, não, vou jogar bola na quadra, vou na rua mais tarde. Isso é muito comum também na região dos lagos, das baixadas litorâneas aqui. Aí dá 4 horas, 5 horas, o céu começa a escurecer. Aí tu fala, caraca, mas como assim? Anoiteceu 4 horas da tarde, 5 horas? Aí aquela tua avó fala, ai, que bom que vai chover. Vai ficar mais fresquinho agora. Irmão, o céu fica todo escuro, cai aquela chuva fortíssima, que nós chamamos de quê, João? Chuva de verão. Chuva de verão. Agora você entende por que no verão a gente chama essa chuva aqui, convectiva? Porque a temperatura é ainda maior. Então aqui, ó, chuva de verão para quem mora aqui no Rio de Janeiro. Ela é importantíssima para você. Ela é comum no norte do país, ela é quase que diária no norte do país, em algumas áreas. E aqui, ó, no Sudeste, ela ocorre principalmente no verão. Durante o dia, muito quente, muito abafado, você olha para o asfalto, você vê aquele vapor subindo, parece que está te cozinhando. E no final da tarde, aquela pancada de chuva. E é aquela parte mais engraçada, João. A sua avó tinha razão, fica mais frio depois da chuva.
Diminuiu a temperatura, mas faz aquele friozinho? Geralmente não, ela ainda reclama. Choveu pra quê? Tá mais abafado, continua abafado. Por quê? Não é porque choveu que eu diminui a temperatura. Na verdade, eu só estou falando de um elemento do clima. Choveu, mas continua quente, então eu vou ter que nova evaporação. É como se eu estivesse numa estufa. Continua quente e muito quente. Beleza? Durante a chuva fica mais fresquinho, mas logo depois esquenta tudo de novo. Dúvidas? Dá pra galera dar um print, né, João? 5, 4, 3. Ih, não, calma aí. Calma aí, eu dei mole aqui, ó. Uma informação importante, mano. Aqui, ó. Cara, que dei mole, galera. Foi mal. A empolgação foi maior. Eu lembro da minha infância. Eu esqueço dessas paradas, ó. Prendi aqui, ó, mano. Tá ficando bonitinho. Aqui, ó. Existe uma relação entre umidade do ar e temperatura. Como que eu vou definir? Ó, quanto maior... Tá dando pra galera ver? Quanto maior a umidade... Ó, quanto maior a temperatura, menor a umidade do ar. Por quê? Porque eu vou estar em ascensão, vou estar elevando essa umidade. Beleza? Maior a temperatura, menor a umidade. Ai, caraca. Relativa daquele ar. Beleza? Agora sim a galera pode dar um print. Acho que ficou bonitinho, porque a gente ainda tem mais 2 tipos de chuva para falar. Ainda não vou pro croma, não. Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Deixa eu só colocar aqui a parada. Ih, rapaz, quase entrei na frente da câmera. É empolgação. Ó. O título tá aqui, ó lá. Esqueci de botar, pô, meu Instagram, minha rede social, a rede também social do nosso canal, do nosso projeto. Depois eu coloco aqui bonitinho, ó. @IgorFEGEL, se eu não estiver enganado. @Estúdio com Luiz, esse eu tenho certeza. E a gente vai nessa. Que isso, ó. O tempo fechou. Vamos ver se agora vai, ó. Tá melhorando. E como diz Zeca Pagodinho, o céu de repente já não viu. E o vento agitou as ondas do mar. Agora melhorou já. Não, tranquilo. É bem rapidinho, ó. Só aqui embaixo. Galera, compreende. Fica melhor também para dar o print depois. Que aí ressalta mais o desenho, porque o desenho agora, meu irmão, vai ser mais difícil. Olha só. Agora a gente vai falar de um novo tipo de chuva. Vê se esse aqui tu lembra agora também, João. Aquele ali não valeu não, porque pô, fala de Amazônia e tu lembra. Ó, chuva orográfica. Eu diria... Eu lembro que eu falei de movimento orogenético, de placas tectônicas que formavam... Orogenético, orogenia. Fala de relevo. Eu tenho movimentos epirogênicos e orogênicos. Chuva orográfica, deixa eu botar aqui, ó, também cai em prova também com o nome chuva de relevo. Igor, como funciona? Essa aqui eu já expliquei na primeira aula de fatores do clima. Eu só não aprofundei. Como que funciona? Ó, eu tenho aqui um relevo. E aí aqui eu tenho um mar. Um mar. Beleza? Como que eu vou definir essa chuva orográfica? Como eu fiz ali, ó. Ocorre a partir do deslocamento de uma massa úmida sobre um relevo que se coloca, na verdade ele não se coloca, né? Ele se
está ali, que o melhor, que serve, né? Que se apresenta, melhor, que se apresenta como um obstáculo. Igor, não entendi. Para explicar essa chuva, você tem que me acompanhar no desenho. Olha só. Eu falei para você o seguinte na última aula, que as massas de ar são grandes porções de ar, grandes bolsões de ar, que apresentam características do local de formação. E por onde passam, carregam essas características e alteram as condições do local em que estão se deslocando. Então, olha só, eu tenho aqui uma massa úmida chegando no continente. Ó. Beleza? Essa massa aqui, ó, lembra da brisa marina? Nós já discutimos isso também, ó, na aula anterior. Ó. Essa massa ela está se deslocando. Por onde ela passa, ela perde o quê? As suas características. Se ela é quente, ela vai ficando menos quente. Se ela é úmida, ela vai ficando menos úmida. Beleza. Aí essa massa, galera, ela tá vindo para cá, ó. Tipo a aula do professor Paulo Filho, ó. Sentido do movimento, ó. Ah, moleque! Essa massa quer chegar aqui. S0 ou S1, tô brincando. Essa massa quer chegar aqui. Só que tem um problema. Qual é o problema? Ela quer ultrapassar esse morro. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, como se fosse uma serra. Como que eu vou entender isso aqui? Imagina um carro. Um carro potente, robusto, espaçoso. O carro do professor Paulo. Um Fusca. Imagina o professor Paulo de Física no seu Fusquinha, carregando o professor Igor, o professor Zimmermann, o professor Luiz, mas quem? O professor Gabriel e o professor Ian. A gente vai para uma confraternização em Teresópolis, Rio de Janeiro, região serrana. Para subir aquela serra, para subir aquele morro, o professor Paulo, primeiro, ele precisa da compreensão de todos. Não dá todo mundo espaçosamente no carro, então vai todo mundo apertado. Beleza. Então eu tenho 4 pessoas atrás no Fusca e uma na frente com o Paulo. Igor, é impossível. Pergunta pro seu pai, pra sua mãe, pro seu avô, se nos anos 70, 80, na época de balada, forró, charme, pô, não cabia 4 pessoas atrás no Fusca. E como cabia? O professor Paulo precisa subir. João, vai subir esse Fusca? Não vai subir esse Fusca. Tá muito o quê? Tá muito pesado. Para conseguir subir a serra, o que o Paulo vai falar? Poxa, olha só, gente, preciso da ajuda de vocês. Vocês precisam descer. Pelo menos um de cada vez até o carro subir. E quem for saindo, vai empurrando o carro. Beleza. Saíram Ian, Igor e Zimmermann. Caraca, o carro já deu uma equilibrada, já começou a ir. Só que ainda tá pesado. O que o Paulo faz? Começa a tirar as bagagens. Ah, Igor, pô, pega uma lotada aí, dá um jeito e leva nossas bolsas, porque o carro tem que chegar. Concorda comigo que nessa situação, pro Fusca do professor Paulo, ó, chegar, deixa eu fazer o Fusquinha dele aqui, ó. Tá aqui, ó. Pro Fusca do professor Paulo chegar do outro lado, ele precisa perder bagagem? Peso. A mesma coisa acontece com a nuvem. Ó, a nuvem para chegar aqui, ela precisa perder o quê? Peso. Nesse caso, essa nuvem úmida, João, perder peso significa o quê? Nesse caso, a nuvem perder peso significa ela perder o quê? Perder a umidade dela. Lembrando que à medida que ela sobe, a altitude aumenta. Então tem o quê? Caraca, uma influência maior sobre essa nuvem. Quando ela chega aqui do outro lado, ela já está o quê? Seca. Igor, isso explica o clima seco aqui. Mas cadê a chuva orográfica? Tá aqui, ó. Chuva orográfica. Também conhecido como chuva de relevo. Ocorre a partir do deslocamento de uma massa úmida sobre o relevo que se apresenta como um obstáculo. Tudo bem? Tranquilo até aí? Ah, Igor, outra característica, então. Essa chuva, ela é mais comum, ó,
comum em regiões serranas. Ela vai ter uma forte intensidade? Não, não necessariamente. Pode ser uma chuva mais branda. Por quê? Porque esse deslocamento ele não é tão rápido. Ele é suave. Aí vai ter aquela cerração, aquela chuva fininha que faz você rodar o carro. Beleza? Tudo bem? Difícil essa, João? Não, essa daí é que eu lembro, que eu olhei a imagem e lembrei dela. Lembra dessa? Ah, então, pô. Eu acho que eu consigo colocar o terceiro tipo de chuva aqui. Deixa eu tentar. Olha só. Ela é bem curtinha. Ó. Chuva. Opa. É isso mesmo. Chuva frontal. Professor, o que é a chuva frontal? Cara, quando eu falo frontal, te dá ideia de quê, João? Frente, colisão, encontro, não é? Cara, olha como essa é tranquila, ó. Precipitação, chuva, precipitação, que ocorre. Vê se foi, João, aí na tela. Ocorre. A partir do encontro de massas de ar distintas. Caraca, foi no limite. Como assim? Ó, eu tenho aqui, ó, uma massa fria e úmida. Beleza. E tem aqui, ó, uma massa quente. O que vai acontecer? A partir do contato entre essas massas, eu vou ter uma troca de temperatura. Essa troca de temperatura vai provocar... Opa, já ia fazer de preto. Uma precipitação. Para facilitar aqui, ó, vou fazer o seguinte. Uma massa fria. Uma massa quente e úmida, por exemplo. Essa massa vai se elevando, vai perdendo temperatura à medida que elas vão se encontrando. E eu tenho uma ocorrência de chuva frontal. Aqui está a superfície, ó. Uma chuva de maior intensidade, que ela está ligada ao encontro dessas massas. Beleza? Foi, João? Deixa eu voltar então pro Chrome para ver se... Ah, a galera vai dar aquele print maroto, maneiro, é. Então vamos lá pro Chrome rapidinho. Galera, olha aqui, ó. Os tipos de chuvas. Chuva convectiva, quando eu tenho o quê? A evapotranspiração, a evaporação, a ocorrência de uma chuva forte no final da tarde. Chuva, deixa eu ver aqui, ó, frontal, quando eu tenho uma massa de ar quente encontrando uma massa de ar frio. Chuva orográfica, ó, quando eu tenho o quê? Essa massa chegando e encontrando relevo. Igor, encosta de barlavento, essa encosta que encontra essa chuva. É a primeira encosta, que está ligado que é uma tentativa de barrar essa chegada. Isso nós vimos em erosão eólica. Barlavento, sotavento. Barlavento, que é essa primeira encosta aqui, ó, chove, na outra não chove. Aqui o clima fica seco, aqui o clima fica úmido. Beleza? Difícil isso? Acho que não, né, João? Essa aí é chuva maneira, essa é legal. Cara, e aí agora a gente vai finalizar com o último elemento do clima. Alguns autores gostam de trabalhar também com a radiação solar como elemento. Eu prefiro ficar nesses três. Temperatura, umidade e pressão, que isso já facilita a sua vida na hora de estudar nas questões vestibulares. Tudo bem? Porque depois a gente vai estar trabalhando climograma, características de climas brasileiros. E aí fica mais fácil você perceber essas características com esses três elementos, para não se confundir tanto. Olha só. Aqui eu tenho dois tipos de situações. Pressão atmosférica, alta pressão, baixa pressão. Professor, como assim? Cara, alta pressão para baixo, baixa pressão para cima. Ah, Igor, não entendi nada. É só você pensar no seguinte. Pressão atmosférica é o peso que o ar exerce sobre a superfície. É como se você estivesse imaginando uma coluna de ar.
aquele ar ali, ele vai estar pesando sobre aquele ponto. Se eu estou numa área mais quente, aquele ar, ele tende a ser mais leve. Porque eu estou aquecendo aquele ar. Logo, as moléculas estão se desprendendo. Se elas estão se desprendendo, o peso é menor. Por isso eu falo que eu tenho o quê? Uma pressão mais baixa. Tudo bem? Aí, Igor, não entendi. Cara, deixa eu mostrar para você no quadro. Beleza? Antes de fazer exercícios de precipitações. Então, o João vai me jogar para o quadro rapidinho. Olha só. Ih, faltou o preto aqui. Caraca, agora. Não, acho que é esse aqui. Vamos ver aqui. Esse aqui mesmo. Olha só. Então, próximo elemento. Vou botar aqui, ó. 3. Pô, valeu, brigadão, João. Ó. Pressão atmosférica. Basicamente, como que eu vou entender a pressão atmosférica? Eu vou entender como o peso que uma coluna de ar exerce sobre um determinado ponto na superfície. Caraca, Igor, então calma aí, vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Quanto maior a pressão, menor a temperatura. Logo, você vai lembrar também o seguinte: quanto maior. Deixa eu botar bonitinho, vai ficar parecido com o primeiro. Quanto menor a pressão, maior a temperatura. Vou explicar agora. Olha só. Imagina que eu tenho aqui a superfície. Para fazer um esquema aqui. O que vai ser a pressão atmosférica? A pressão atmosférica, como eu falei, é um peso que o ar exerce sobre um determinado ponto. Então aqui, ó. Só que esse ar ele é composto por diversos gases diferentes. Então aqui, por exemplo, eu vou ter aqui, ó, as moléculas, os gases com bolinhas azuis. É como se eu estivesse imaginando tudo isso pesando sobre esse espaço. Beleza. Só que o que acontece? Quando você está com frio, você tende a se esquentar, colocando agasalho, cobertor, manta, lençol, roupa velha, ou você tende a tirar a roupa? Você tende a se isolar, você tende a se agasalhar. Quando você está com frio, você quer abraçar as coisas ficam mais próximas. Então, na verdade, a mesma coisa acontece aqui com essas moléculas. Elas vão ficar mais próximas, vão ficar mais juntas. Logo, por estarem mais juntas, ó, essa coluna passa a pesar mais. Então aqui, ó, eu posso falar então que esse ar frio, essa superfície mais fria, esse ar mais frio, ele tem um peso maior. Logo, eu falo que aqui eu tenho um centro de alta pressão. Então eu vou fazer o ar frio chegando aqui, ó. Beleza. E aqui, por exemplo, na região equatorial, aqui é a latitude 60, 70 aqui, 10, 15, o que vai acontecer? Ó, maior incidência de raios solares, maior temperatura. Eu vou fazer assim, ó.
Como eu tenho uma temperatura maior, as moléculas estão mais soltas. Como elas estão mais soltas, o ar fica mais leve. Como o ar está mais leve, o peso é menor. Logo, eu tenho um centro de baixa pressão. E o que vai acontecer? Nessa área aqui eu tenho o quê? Dispersão de ar quente. Ó. Então ele vem para cá e encontra uma área de alta pressão. Na superfície, esse ar vai se deslocar da alta para baixa pressão. Nós já vimos isso na aula que eu falei de brisa marinha. Qual é o nome que eu dou para isso aqui? Vento. O ar em movimento. Nesse sentido, da alta para baixa pressão. Difícil isso, João. Aí eu faço aqui, por exemplo, para pensar na circulação do ar atmosférico. Ó. Pega aqui a linha do Equador novamente. O trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer. O que vai acontecer? Nessas regiões eu tenho uma incidência maior, não tenho? Então eu vou ter o quê? Centros de baixa pressão. Caraca, Igor. Então deixa eu ver se eu entendi. Aqui eu tenho uma dispersão de ar quente. Caraca. Então olha só. Não vou ficar até mais fazendo isso aqui não, hein? Só para você entender. E aqui? Aqui eu vou estar o quê? Ar frio chegando. Então eu vou ter uma dinâmica diferenciada de ar quente e frio na superfície. Beleza? Difícil? Deixar para a galera dar um print, que agora a gente vai para o exercício. Tem o tempo ainda? Tem. Então dá para fazer aí uns 3 exercícios. Vamos nessa? Vai voltar para lá não, né? Não, para lá não. Então agora a gente vai aqui, ó. Acho que não vai precisar nem do quadro. Aqui, João, essa aqui, ó. A figura ilustra a alteração na distribuição das, como resultado de 3 décadas de desmatamento em certo setor da floresta amazônica. O deslocamento desse tipo de precipitação é o efeito das variações horizontais da rugosidade da superfície, que promovem a concentração da pluviosidade nas bordas das áreas desmatadas. Essas mudanças na circulação atmosférica podem ter como consequência na região. Olha para a imagem. Estou falando que em 1980 eu tenho uma evapotranspiração e ocorrência de chuva. E que em 2000 eu tenho o quê? Uma vegetação mais espaçada. O que aconteceu aí? Desmatamento. Enunciado. As lacunas do texto devem ser preenchidas por qual tipo de chuva que ocorre na Amazônia, que está sendo mencionada nessa questão? Chuva convectiva. Agora, ele diz assim, o deslocamento desse tipo de chuva convectiva é um efeito das variações horizontais da rugosidade da superfície, que promovem a concentração da pluviosidade na borda de áreas desmatadas. Essa mudança na circulação atmosférica pode ter como consequência, então, mudando essa circulação das chuvas, está ligado ao quê? Letra A, a manutenção dos serviços ecológicos. Então, se eu mantenho os serviços ecológicos, eu altero a ocorrência de chuvas convectivas? Letra B, chuvas frontais? Não, chuvas frontais só se eu tivesse 2 massas de ar se encontrando. Letra C, chuvas convectivas. Pode ser a redução da produtividade agrícola. Será? Letra D, chuvas orográficas, o empobrecimento do solo. Ou letra E, chuvas frontais, o aumento da frequência de incêndios. Gabarito letra C, chuvas convectivas. Beleza? As chuvas convectivas são demonstradas nessa imagem. Vamos voltar lá, E aí no final ele fala assim, essa mudança na circulação atmosférica pode ter uma consequência na produção agrícola. Porque se eu diminuo a quantidade de chuvas, eu diminuo a produtividade do campo. Lembrando que eu nem deveria estar pensando em agricultura na Amazônia. Beleza? Questão 2.
Questão 2. Por que eu apaguei o quadro naquela hora, João? A imagem acima retrata a formação da chuva. Eu tenho um relevo, tem a chegada de um ar quente e úmido sobre esse relevo, provocando a chuva frontal, polar, orográfica, de convecção ou oceânica. Falou em relevo, e tu tem uma nuvem tendo um relevo como obstáculo, você vai falar em chuva orográfica. Letra C. Sensacional. Obrigado, João. Próxima questão, ó. O esquema acima representa o contato entre duas massas de ar diferentes. A chuva resultante desse contato é denominada chuva ácida, João? Chuva frontal, chuva orográfica, chuva de convecção ou chuva de montanha? Pô, chuva ácida nem pensar. Chuva de montanha e chuva orográfica seria no mesmo sentido, mas eu não tenho montanha aqui. Chuva de convecção eu não tenho evapotranspiração. Só pode ser a chuva frontal. Próxima questão. Umidade relativa do ar é o termo usado para descrever a quantidade de vapor d'água contido na atmosfera. Nós definimos isso. Ela é definida pela razão entre o conteúdo real da umidade de uma parcela de ar e a quantidade de umidade que a mesma parcela pode armazenar na mesma temperatura e pressão quando está saturada de vapor, isto é, com 100% de umidade relativa. O gráfico representa a relação entre a umidade e a sua temperatura ao longo de um período de 24 horas em um determinado local. O gráfico faz uma relação entre umidade e temperatura. Eu botei isso aqui como observação no quadro. Olha só. Repara, a umidade está lá no alto, 70%. João, quando a umidade está lá no alto, o que acontece com a temperatura? À medida que a umidade cai, o que está acontecendo com a temperatura? Está subindo. Então, são objetos aí, situações inversamente proporcionais. Considerando-se as informações do texto e do gráfico, conclui-se que, letra A, a insolação é um fator que provoca variação de umidade relativa no ar. Letra B, o ar vai adquirindo maior quantidade de vapor d'água à medida que se aquece. Letra C, a presença da umidade relativa do ar é diretamente proporcional à temperatura do ar. Letra D, a umidade relativa do ar indica, em termos absolutos, a quantidade de vapor d'água existente na atmosfera. A letra E, a variação da umidade do ar se verifica no verão e não no inverno, quando as temperaturas permanecem baixas. Galera, gabarito, letra A. A insolação é um fator que provoca a variação da umidade. Por quê? Quanto maior a insolação, maior a temperatura. Ó. 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas, vai aumentando a temperatura. O que isso gera? Uma redução da umidade. Por que não as outras? Olha só, letra B. O ar vai adquirindo maior quantidade de vapor de água à medida que se aquece. Olha para o gráfico, vamos aprender a ler gráfico. Olha o que ele disse. O ar vai adquirindo mais vapor quando se aquece. Eu aqueci o ar. O vapor aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Então está errado. Letra C. A presença da umidade relativa do ar é diretamente proporcional à temperatura. Não, é inversamente proporcional. Letra D. A umidade relativa do ar indica, em termos absolutos, a quantidade de vapor d'água existente na atmosfera. Não! Em termos absolutos? Não, em termos relativos. Beleza? Letra E. A variação da umidade do ar se verifica no verão. No inverno, não, já que as temperaturas permanecem baixas. Ah, então quando a temperatura está baixa não tem umidade? Faz sentido. Beleza? Última questão, que está ligada ao que nós acabamos de falar ali. Ó. Pressão atmosférica na cidade de São Paulo, onde eu tenho uma menor coluna de ar, e na cidade de Santos, quando eu tenho uma maior coluna de ar. Considerando-se a representação da figura, verifica-se que a pressão atmosférica é, letra A, menor na cidade de Santos em decorrência da maritimidade. B,
Maior na cidade de São Paulo em decorrência da maior altitude. Letra C. Menor na cidade de São Paulo em decorrência da continentalidade. Letra D. Maior na cidade de Santos em decorrência da menor altitude. João, eu não falei que a pressão atmosférica é o peso que o ar exerce sobre a superfície? Perfeito. Então vamos lá, olha para a imagem aí rapidinho. Para a coluna de ar aí, onde a coluna é menor? Aqui em São Paulo, não é? Então qual o gabarito? Só pode ser o quê? Letra D. A coluna maior de ar faz com que eu tenha uma maior pressão ali. E agora, eu poderia responder de outro jeito? Poderia. Vamos lá para o quadro só para finalizar? Bem rapidinho. Beleza. É porque esse assunto eu falei na primeira aula. Quando eu falei de altitude. Eu não coloquei aqui em elementos porque eu já citei isso anteriormente. Deixa eu botar só como uma informação aqui para você lembrar. Olha só. A altitude, ela vai também influenciar da pressão atmosférica? Sim. Por quê? Porque numa elevada altitude eu também tenho a questão do ar ser mais o quê? João, por que o Flamengo toma sufoco quando joga contra times bolivianos? Tipo Real Potosí. Altitude. Por quê? O ar da altitude ele é mais rarefeito. Caraca, então calma aí. Por isso a bola corre mais. Sim. Então você vai lembrar disso, ó. A altitude influencia na pressão atmosférica. Nesse caso, eu preciso lembrar do ar mais rarefeito? Não, cara. São Paulo está só a 700 metros acima do nível do mar. Vamos voltar lá para a imagem rapidinho, João, para a gente finalizar a aula. Não. Aí o que a gente precisa perceber? São Paulo não está a mais de 2.000, 3.000 metros. Agora, por que São Paulo passa a ter uma influência aí? Olha só, você vai olhar o peso, a coluna de ar. A altitude aqui, ó, em Santos, ela é inferior, porém a coluna de ar, deixa eu pegar aqui, ó, ela é maior. Então, considerando essa representação, verifica-se que a pressão atmosférica é maior em Santos em decorrência da menor altitude. Beleza, galera? Espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloque aí aqui nos comentários, sugestões também, ou lá nas nossas redes. Valeu? Um abraço, galera. Bons estudos. Tchau, tchau.